Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Erin. Hoje vamos iniciar uma nova série no canal chamada A Terra Comunica a Soberania de Deus. Nela vamos abordar alguns momentos surpreendentes e instigantes em que Deus comunica a sua soberania e a sua vontade por meio da natureza. O texto que vamos abordar está no livro de Gênesis, capítulo 11, a partir do versículo 26, e você pode ler com calma em sua Bíblia. No texto citado, nós vamos abordar um desses momentos surpreendentes que aconteceu com Abraão, mas primeiramente vamos entender o contexto em que ele se encontrava. Em determinado momento, Terá, pai de Abrão, decide sair da terra de Ur dos Caldeus com seus familiares em direção a Canaã. Mas chegando na cidade de Harã, eles se estabelecem ali. Inclusive, essa cidade provavelmente recebeu esse nome em homenagem ao filho de Terá, Harã, que havia falecido na terra de Ur dos Caldeus. Terá viveu 205 anos, morreu em Harã e não concluiu seu intuito de se mudar para a terra de Canaã. Porém, na terra de Harã, Deus passa algumas orientações para Abrão. Na verdade, Deus passa 4 comandos para Abrão: sair de sua terra, sair da casa de seu pai, sair do meio da parentela e ir em direção à terra que lhe seria mostrada. Abrão cumpriu 3 dos 4 comandos que lhe foram passados. Então ele sai de sua terra, sai da casa do seu pai, se move em direção à nova terra, porém ele leva a parentela consigo, no caso, Ló, que ele não deveria ter levado. Então, como algumas pessoas dizem que Abrão levou seus parentes e outras pessoas dizem que Abrão não levou, eu trouxe um esboço aqui para melhor compreensão de quem eram os parentes de Abrão. Então, Terá, ele teve 3 filhos, né? Abrão, Naor e Harã. Quando ele se muda da terra de Ur dos Caldeus, ele leva consigo Abrão. Naor não vai, continua na terra de Ur. Harã faleceu em Ur e não vai também, mas seu filho Ló vai com Terá, né, com destino a Canaã, porém eles se estabelecem em Harã. Ou seja, a parentela de Abrão, que estava com ele na terra de Harã, era seu pai e seu sobrinho Ló. Nós não sabemos o porquê Abrão decidiu levar Ló consigo, porque a motivação não está escrita na Bíblia. Talvez porque Abrão considerava Ló como um possível herdeiro de sua fortuna, já que até aquele momento ele não tinha filhos. Ou talvez porque Ló tenha pedido e ele tenha ficado com dó do seu sobrinho, que era órfão, e resolveu levar com ele. Fato é que, apesar de não sabermos a motivação para a decisão de Abrão, ele leva Ló consigo. E a vida de Ló, a partir desse momento, ela foi muito conturbada. A sociedade que ele tinha com seu tio Abraão não deu certo, eles tiveram que se separar. Ló foi raptado. A cidade em que ele morava foi destruída, e com ela todos os seus bens e patrimônios. A esposa dele morreu de uma forma bem estranha, virou uma estátua de sal. As filhas dele fizeram algo também estranho com ele, que eu não vou falar aqui porque pode ter crianças me assistindo. Mas se você continuar a leitura, você vai ver que foi uma trajetória de muitas lutas para Ló, e não apenas para Ló, mas também para Abrão. Porque ele teve que lutar, inclusive com reis, para salvar o seu sobrinho Ló quando ele foi raptado. E passou por lutas espirituais também, intercedendo pela vida dos moradores da cidade que seria destruída e da qual seu sobrinho fazia parte.
Inclusive, quando abordamos a orientação dada a Abrão de sair da casa de seu pai e do meio de sua parentela, sempre ouvimos sobre a importância dele se desvincular daquele ambiente, daquela cultura familiar e reescrever uma nova história. Mas às vezes suspeito que, além disso, talvez essa instrução de deixar sua parentela, no caso Ló, em Harã, tenha sido uma medida, sim, de amor e proteção para com Ló também. Porque Abrão recebeu uma orientação de sair para uma nova terra, um lugar estranho e hostil, mas também com garantias de bênçãos, com garantias de promessas maravilhosas sobre a sua vida. Promessa de que seria um grande povo, promessa de que seria abençoado, de que seria famoso o seu nome, de que seria abençoado os que o abençoassem e amaldiçoado os que o amaldiçoassem. E por meio dele todos os povos da terra seriam abençoados. Ou seja, são muitas promessas de bênçãos para Abrão e não para Ló. Então, você ir para uma terra estranha, um ambiente hostil, mas com a bênção de Deus, com a proteção de Deus, você pode ir sem medo, porque é garantia que Ele vai cuidar de você e vai te dar vitória. Mas ir sem essa unção de Deus é problema. Pois bem, agora que contextualizamos os fatos, vamos entender em que momento a natureza comunica a vontade de Deus. Lembra que Deus passou 4 comandos para Abrão e ele cumpriu apenas 3? A terra deu um jeito de colocar em prática o que Abrão não tinha feito. Na passagem diz que a terra não estava suportando os bens de ambos juntos, Abrão e Ló. Inclusive os pastores dos rebanhos estavam brigando entre si. Se fossem nos dias atuais, as pessoas diriam que eles não sabiam trabalhar em equipe. Mas a promessa de Abraão era sobre povos e terras, e não estava dando certo a sociedade com o sobrinho apenas? Nesse momento, Abrão entendeu que o problema não era entre bens e pastores, não. E que apesar de ele ter tido boas intenções em levar Ló consigo, aquilo deveria ser corrigido. Após esse entendimento, Abrão argumenta com Ló para desfazer a sociedade, inclusive dando a preferência de terras para seu sobrinho, já que ele queria se corrigir perante Deus. Ele diz: olha, Ló, se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló escolhe, entre as opções dadas por Abrão. E a partir daí continua a saga de lutas de Ló, que nós já relatamos anteriormente. E seguindo a leitura da passagem, você verá que assim que Abrão e Ló se separam, Deus fala novamente com Abrão e lhe mostra a abundância de terras e a abundância de descendência que lhe seria dada. Ou seja, o problema não era a falta de capacidade da terra de comportar os bens de Abrão e Ló, não. Porque o que foi prometido a Abrão foi muito mais em terras, em povos, em descendência. O problema era o descumprimento à orientação que havia sido dada a ele. Mas a terra, obedecendo à vontade de Deus, conduz Abrão ao ajuste de rota. Ele compreende a mensagem, se corrige e vem cumprir a instrução que havia sido dada a ele em Harã. E se você quiser descobrir outros momentos em que a natureza comunica a vontade de Deus, nos vemos no próximo vídeo. Lembra de curtir, compartilhar e inscrever no canal. Tchau, tchau.